Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O presidente eleito Augusto Melo viaja hoje para a Argentina e terá encontros importantes com o presidente de equipes sul-americanas. Será que pode pintar negócio por aí? E sobre o Gabigol, mais uma vez o Augusto Melo reforçou que gosta do jogador, mas descartou qualquer possibilidade de troca envolvendo atletas do Corinthians. E mais uma informação importante: os primeiros jogadores contratados na gestão Augusto Melo serão titulares. Vou explicar direitinho para você depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na manhã desta segunda-feira, dia 11 de dezembro, e a gente começa falando aqui sobre a viagem do presidente eleito Augusto Melo à Argentina e ao Uruguai a partir de hoje. Ele ficará por um período de 4 a 5 dias, dando uma rodada aí pelos países vizinhos, especificamente Argentina e Uruguai. Nesses dois países, na Argentina, ele terá reuniões com os presidentes do Lanús, do River Plate e do Estudiantes, tá? Então, esses na Argentina. Só vou confirmar aqui para dar a informação certinha, mas é isso. River Plate, Lanús e Estudiantes. No Uruguai, ele tem agenda com o presidente do Nacional e do Peñarol, tá? A princípio, não existe nenhuma reunião marcada com o presidente do Argentino Júnior, clube que o Corinthians tem uma pendência financeira em função do Fausto Vera, tá? Mas eu conversei agora com pessoas próximas ao Augusto Melo que não descartaram, falaram: olha, Ivan, tendo a agenda, tendo a oportunidade, por que não? Né, terá essa conversa, mas a princípio não está agendado nenhum encontro, agendada nenhuma reunião com o presidente do Argentino Júnior para resolver aquela pendenga financeira, né, que envolve Corinthians e Argentino Júnior pela venda e pelo não pagamento de algumas parcelas do Fausto Vera. Bom, River Plate, Estudiantes, tem jogadores que interessam ao Corinthians, Lanús. Claro que, num primeiro momento, é uma reunião mais diplomata, uma reunião mais de apresentação, estreitar relacionamentos, laços entre os clubes. Mas claro que a gente sabe que no Estudiantes tem jogadores que interessam ao Corinthians, por que não no River Plate, no Lanús, né? E no Uruguai teremos aí a presença do Augusto Melo no Peñarol e no Nacional. Dentro dessa viagem, muitas coisas poderão acontecer. É claro que, como falei, a princípio é uma reunião mais diplomática, mais de apresentação, mais de estreitamento de laços, de relações, mas evidentemente que serão discutidos, conversados, nomes de jogadores que podem reforçar o Corinthians na temporada 2024. O Augusto Melo falou sobre contratação ontem e disse o seguinte: primeiro, a ideia é montar o time. Então, os primeiros jogadores contratados, em tese, serão jogadores para titularidade. Jogadores que chegarão para vestir a camisa e jogar. Em tese, porque ele primeiro quer montar o time. E o elenco, os demais jogadores, ele vai, com o tempo, contratando e formando o elenco, né, como um todo. Mas, a princípio, os jogadores que forem chegando, os primeiros, deverão ser titulares, tá? Esses jogadores, a ideia do Augusto Melo é formar primeiro o time, um time forte para a disputa já inicial do Campeonato Paulista. Vamos esperar o que vai acontecer nessa viagem, se teremos alguma novidade com relação a jogadores. Um jogador que
é muito comentado no Corinthians, que vem sendo muito comentado ultimamente, é o do Lautaro Dias, atacante do Independiente Del Valle, tá? Bom, é um jogador jovem, é bom jogador, é um bom atacante, tem 25 anos de idade, tá? No mercado da bola está avaliado em 5 milhões de euros, para quase 25 milhões de reais aí, tá? Dificilmente o Del Valle vai fazer um empréstimo e ou venderá o jogador abaixo da multa, abaixo do valor dele. Então, se o Corinthians quer realmente um jogador como o Lautaro Dias, terá que fazer a compra, terá que bancar esse valor. Tá? Tem clubes brasileiros interessados no Lautaro Dias, como São Paulo. O Grêmio foi o que mais se aproximou até agora de uma negociação um pouco mais, digamos, avançada. Né? O Corinthians ainda está na fase do monitoramento, da observação, do desejo. Não tem nenhuma proposta encaminhada, nenhuma conversa em andamento. Tá? Mas é um jogador que o Corinthians está de olho. O Corinthians realmente gosta da ideia do Lautaro Dias. Todo mundo lembra do Lautaro Dias, né? Ele fez 2 gols contra o Corinthians mesmo, naquela vitória do Del Valle por 2-1, na fase de grupos ainda da Libertadores, na Neoquímica Arena. É bom jogador e, de repente, pode virar uma opção aí para o Mano Menezes, já pensando na próxima temporada, tá? E o Gabigol? E o Gabigol? Mais uma vez, o Augusto Melo falou sobre o Gabigol, que ele precisa respirar novos ares, que é bom para o jogador, claro, né? Puxando a sardinha para o lado do Corinthians, e tá certo. Mas é um jogador que o Corinthians tem muito interesse, muito interesse. Se a coisa vai rolar, eu até acho, pessoalmente, muito difícil que aconteça uma negociação envolvendo o Gabigol. Né? Primeiro, pelos valores, é um jogador bastante caro, é um jogador que o Flamengo não abrirá mão para um rival. E o Augusto Melo descartou, contrariando até informações obtidas de que poderia envolver uma troca com o Yuri ou com o Fausto Vera. Ele descartou qualquer possibilidade nesse sentido, mas é um jogador que o Corinthians deseja. Ele entende que o Corinthians tem capacidade financeira para contratar o Gabigol, com a saída de alguns jogadores aí, Gil, Renato, Juliano e o Cantígio. Só esses 4 jogadores aí geram uma economia de quase 4 milhões de reais. Né? Ou 4 milhões de reais aí, porque nenhum deles ganhava muito pouco. Né? O Cantígio é o que ganhava menos, mas Renato Augusto era superior a 1 milhão, o Gil estava na faixa dos 800, o Juliano na faixa de 1 milhão. Então, assim, você está falando aí em praticamente 4 milhões de reais, 3 milhões e pouco de reais aí. Então ele entende que com a saída de alguns nomes, e outros sairão, o clube terá capacidade financeira de bancar grandes contratações, pelo menos 2. Tá? Mais que isso também acho que não teremos. Eu acho que teremos 2 grandes nomes e o restante do elenco formado por jogadores com qualidade, mas menos badalados. Tá? Mas a intenção em cima do Gabigol ela é real, ela continua. O Corinthians quer, o Augusto Melo deseja isso. É um jogador que agrada demais a nova direção do clube, mas ainda não tem absolutamente nada encaminhado. Tá? Nada encaminhado, a não ser o interesse. Antes de falar com o Flamengo, o Corinthians quer falar com o Gabigol, entender a questão financeira, salarial. Tendo essa informação, conversando com o jogador, com o seu staff, aí sim o Corinthians pode ir falar com o Flamengo. Antes disso, é impossível. E também, como acho praticamente impossível, não estou aqui descartando, evidentemente, essa negociação. Mas é um nome, claro, que continua em pauta, é um nome que continua agradando bastante a nova cúpula do Corinthians, tá bom? Eu vou voltar mais tarde com mais informações do Timão para você.
Se você gostou do conteúdo, te peço a gentileza, deixa o like, se inscreva aqui no canal, bora bater 40 mil, só depende de vocês, falta pouquinho. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê mais tarde, um grande abraço a todos, tchau, tchau.